Shalom Aleichem. Louvado seja o Senhor Todo-Poderoso, que na sua infinita misericórdia nos deu a graça de estarmos juntos mais uma vez. Amém? Eu vi o Brandon, quando ele começou a ministrar, ele disse: Shalom Kahal, Baruch Hashem. Se vocês pensam que não, eu vejo e ouço, faço 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Converso com 3 pessoas simultaneamente. Respondo às 3, se for 3 assuntos diferentes. Então eu estou observando tudo o que acontece. Aí, o Morek Van Bley toma a tribuna e fala: Shalom Kahal, Kehilá, Kahal, alguma coisa assim, Kahal. Nós precisamos nos adequar. Eu não estou julgando e nem repreendendo, estou ensinando. Nós não somos igreja. Esquece esse contexto. Aí eu coloquei um tema lá: igreja. Existe? Existe na Bíblia igreja do Senhor? A igreja do Senhor. Sobre essa pedra fundarei a minha igreja. Existe isso? Vamos entender se existe? Vocês vêm numa escola, isso aqui é uma yeshivá, é uma escola de Bíblia. Vocês vêm aqui para aprender a ser servos do Eterno. Então nós vamos estudar no livro de Shemot, capítulo 19, versículo 6, primeiro Kefa, capítulo 2, versículo 9, e no livro do Rit Galut. Vamos aprender mais uma hoje. Que livro que é esse? Rit Galut. É um livro que você tem nas suas escrituras, mas que também foi adulterado o nome dele. O livro de Rit Galut é... Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo. Vamos em frente? Vamos lá. Primeiro Kefa, capítulo 2, versículo 9. Vamos aprender um pouquinho para vivermos. Só vive se aprender. Primeira Kefa, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: vocês, porém, são o povo escolhido. Como eu ouvi esse versículo. Vocês, porém, são o povo escolhido, os Kohanim do rei, a nação santa, o povo pertencente a Deus. Eu sempre ouvi esse texto como sendo um texto direcionado às igrejas. Vocês, porém, são um povo escolhido, os sacerdotes do rei, uma nação escolhida, um povo pertencente a Deus. Ou seja, eu sempre interpretei, desde que eu comecei a me entender por gente dentro da igreja, da chamada igreja, que essa palavra era para a igreja. Por isso, normalmente, nós vemos placas, N placas, igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal. Tudo começa com o nome igreja, porque é uma termologia que surgiu, mas que nós vamos ver se é realmente bíblica. Então o que eu fiz? Eu fiz um apanhado bem rápido aqui, coisinhas pequenas, um assunto rápido para não tomar muito tempo, e vamos analisar se realmente existe esse termo. Vamos lá. Quem tem a Bíblia judaica, olha lá. Uma coisa que eu preciso explicar para os senhores. É bom fazer isso na coletividade, que fica mais fácil. Eu tenho explicado isso no particular, mas na coletividade fica mais fácil. Existe muita discussão no meio cristão sobre Novo Testamento, Velho Testamento. Agora nós estamos na Nova Aliança, no Novo Testamento. O Velho Testamento já foi abolido, não tem nada a ver o Velho Testamento com o Novo Testamento. Mas vamos falar de um livro do Novo Testamento. 2 Pedro, capítulo 2. Observe uma coisa aqui. Coitado, o Roche está ruimzinho, hein? Olha o que está escrito aqui, ó. Livro do profeta Ishayahu. Olha lá no rodapé. Livro de Terrilim, Salmos. Livro de Terrilim, Ishayahu, Shemot.
e outra parte de Yeshayahu. Ou seja, essa página de 2 Pedro está explicando sobre Isaías, sobre Salmos e sobre Êxodo. O que tem de novo aqui? Não chama-se Novo Testamento na linguagem cristã? Ah, é 1 Pedro? Ah, obrigado. Obrigado. 1 Pedro. Perdão. Está corrigido. 1 Pedro, nenhum problema. Página 1501 da Bíblia Judaica. A página toda está explicando sobre o livro de Isaías, o livro de Salmo, o livro de Êxodos. Ou seja, não tem nada de novo, não é um novo testamento, é uma segunda aliança atrelada à primeira aliança. As duas têm que andar juntas. Então não tem nada de novo. Aí você vai lá embaixo, ó, lá no versículo que eu citei. Viu o versículo que eu citei anteriormente? Vocês, porém, são povo escolhido. Olha lá escrito lá embaixo. Vocês, porém, são povo escolhido. Os Kohanim do rei. Nação santa. Vamos em frente. Vamos lá, pode ir em frente. O povo pertencente a Deus. Agora, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Esse versículo está falando o quê? De uma nação santa, de um povo escolhido. Você, como cristão que aprendeu no decorrer da sua vida, você imagina que isso está falando de quem? Não, eu estou falando do passado, antes de você conhecer o judaísmo. Estava falando de quem esse versículo? Da igreja. Está falando da igreja, não é isso? Não dá-se a entender que está falando da igreja. Povo escolhido, nação santa, povo eleito. Ó, povo eleito, não é? Mas esse versículo, quando ele termina, ele tem uma referência lá em cima, ó. A letra I. Aqui onde está o laser, ó. A letra I. Eu vou lá embaixo na letra I. Está explicando o que é esse versículo. O que é esse versículo? Nação santa, povo escolhido, povo eleito, Kohanim do rei. Então, 1 Pedro não está falando de igreja. Vamos ver do que está falando? Vamos em frente. Vocês, porém, são povo escolhido, os Kohanim do rei, a nação santa, o povo pertencente a Deus. Mas se a referência na Bíblia tem a letra I, que lá embaixo está dizendo que é Shemot 19:6, vamos ver de quem o livro de Pedro no Novo Testamento está falando. Ele está falando, e vocês me serão um reino de Kohanim, uma nação separada. Estas palavras que você deve falar ao povo das igrejas. Não? Não é não? Não é? Ah, não é para a igreja que isso está escrito, não? Para quem que é? Agora, se a igreja tem uma Torá e vive pela Torá e ensina a Torá, aí o versículo é para ela. Forte com força esse negócio. Você está vendo como é difícil? Eu não posso culpar as pessoas de dizer você não sabe. Eu também não sabia, muitos não sabiam, nós não sabíamos. Nós viemos de uma ignorância, de uma cegueira espiritual muito grande. E o intuito nosso aqui é trazer a luz a você. A luz de Hashem vai acender sobre você. Você vai ser iluminado pela luz do Eterno. Então, a iluminação só vem através do conhecimento. Sem conhecimento, a pessoa permanece em trevas. Estou sendo objetivo? Olha que coisa tremenda que é isso aqui, ó. Vocês são um reino de sacerdotes, uma nação separada. Quem é esse povo? O povo de Israel. Quem é o povo de Israel? É o povo descendentes lá de Abraão. Mas e se eu estou aqui em Franca
e eu participo de uma chamada igreja. Se essa chamada igreja estiver registrada dentro dos conceitos do livro do Novo Testamento chamado Romanos, lá no capítulo 11, dizendo: vocês foram enxertados, já não sois mais uma oliveira improdutiva, vós sois agora uma árvore que produz oliva, azeitonas. Se estiver dentro desse contexto profético, faz parte desse versículo: nação escolhida, Cohanim do rei, sacerdotes para a eternidade. Mas caso contrário, não sabe o que é Torá, não sabe o que é mitzvot, não sabe o que é obediência aos mandamentos, está longe, é fake, é triste, mas é a verdade. Mas vamos entender um pouco melhor? É pequena a ministração, curtinha. Vamos entender mais um pouquinho sobre isso, vamos lá. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Olha o que está escrito. Alguém aí que tiver a Bíblia do João Ferreira, pode conferir aí. Na Bíblia do João Ferreira de Almeida, está escrito o seguinte. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Sabe por que eles acreditam que estão certos? Porque os textos foram manipulados para que acreditassem. Você lê o texto, ele está falando algo irreal. Irreal. Algo que foi adulterado, modificado dos originais. Então você lê lá Colossenses numa Bíblia tradicional, Colossenses 1, 24 está dizendo: regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne. Ou seja, e na minha carne eu cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Vamos ver se isso está escrito? Vamos filtrar um pouco esse texto e trazer mais perto dos originais. Vamos lá. Alegro-me nos sofrimentos atuais, por causa de vocês. Completo em minha carne o que falta às aflições do Messias, a favor do seu corpo. A comunidade, está escrito aí a igreja? Uma igreja, normalmente ela se chama evangélica, porque segue os evangelhos. Uma comunidade messiânica, o título já diz que ela é seguidora do Tanar, da Torá, dos profetas, dos escritos, os chamados salmos, os cantares. Ou seja, ela não faz distinção entre Primeiro Testamento e Segundo Testamento, Primeira Aliança e Segunda Aliança. A peça, ou o conjunto da obra, é uma peça só, é um corpo só, não pode ser desmembrado. Se eu pegar alguém e partir no meio, ou vai sobrar as pernas, ou vai sobrar a parte de cima do corpo. Então, a Bíblia, no seu contexto geral, por que foi dado o Segundo Testamento 1.500 anos mais tarde, depois que a Torá foi dada? Porque existem muitos porquês, mas eu vou dar um porquê menor, um porquê mais simples, um porquê mais objetivo. Está escrito na Brit Hadashah, no Novo Testamento, que o sangue de vacas e de ovelhas não eram suficientes para pagar o pecado das pessoas. É por isso que elas não alcançavam a remissão perfeita em 100%. E o que eles faziam no Beit HaMikdash? Eles ofereciam sacrifício de cordeiros, de novilhas, e o sangue de animal não era suficiente para a remissão total do pecado da humanidade, do homem. Teve que vir um outro Adão Kadmon, um outro Adão, como o primeiro Adão do Éden, que era santo. Teve que vir outro santo, perfeito, sem mácula nenhuma, sem pecado algum, para substituir na mesma medida e no mesmo peso. Aí cumpriu-se outra lei que está ativa 100%. Olho por olho, dente por dente. Se não fosse essa lei ativa, não precisava vir outro Adão, mas teve que vir um Adão do mesmo peso e medida,
para pagar o pecado do Adão que caiu lá no Éden, pelo mesmo peso e medida. Olho por olho, dente por dente. Medida por medida, peso por peso. Por exemplo, se você vai hoje comprar ouro, o cara que vai te vender o ouro, o vendedor do ouro, ele pega a balancinha de precisão dele e ele põe uma petita lá de ouro, uma pedrinha. Pá. E ele fala, 5 gramas. Aí ele vai lá, abre a internet e fala, a cotação do grama hoje está em R$230. Vezes 5 gramas dá R$1.100. Ele fala para você, é 1.100. Por que ele te cobrou 1.100? Peso por peso, medida por medida. É assim que funciona no campo espiritual. É peso na balança de precisão. Isso é irrevogável. Enquanto a terra existir, é irrevogável. E o que acontece aqui? Quando Colossenses, que é uma cidade fora do Eretz Israel, fora da Terra Santa, Shaul Shaliach, quando manda a carta, diz para eles, olha, vocês não estão dentro do território sagrado, vocês estão na diáspora, vocês estão aí, afastados da terra de Israel, porém, vocês continuam sendo parte do corpo, vocês são uma comunidade messiânica, vocês são judeus messiânicos, lá em Colossos. Isso não muda a localização do planeta onde a congregação está. Não é porque ela estava lá em Colossos que ela tinha que chamar Igreja de Colossos. Não, Comunidade Messiânica de Colossos. E devido às interferências, isso nos trouxe muitos problemas. Então, aqui nessa Kahal, eu sei, às vezes até eu falo, às vezes a Letícia fala, a gente fala no impulso, né, Letícia? Então, o que acontece? Nós precisamos nos moldar e nos adequar ao que está escrito, ao realmente que está escrito. Vamos em frente, para que vocês entendam melhor ainda. Olha lá, esse outro texto, eu já vou pegar ele e abrir um leque aqui, uma forquilha, assim, ó. Vamos abrir aqui um leque maior. Livro de Mateus, eu coloquei Mateus propositalmente, porque segundo a tradição, segundo o que está escrito aí nas interpretações de João Ferreira de Almeida, que é a interpretação mais costumeira que nós temos no mercado, à venda, né? Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, esse versículo deu um problema. Deu um problema. Esse versículo causou um problema histórico na humanidade. Por quê? Porque aquela igreja lá em Roma pegou Pedro, sepultou lá e construiu o prédio em cima. Porque eles entenderam que tinha que construir em cima do Pedro. Eles entenderam que Pedro tinha que fazer parte do alicerce. É real. É real. A igreja romana tem lá no subsolo um túmulo de Kefa. Pedro está sepultado lá, porque eles leram esse versículo aí. Que Yeshua encontra com Pedro e fala para ele, Pedro, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Ai, meu Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem uma porção, aqui tá. Esse é problema. Esse é um versículo problema. Então vamos entender um pouco melhor ele. Vamos lá. Pois eu te digo que tu és Pedro, não é? Mas aqui em Matitiarro, uma tradução mais próxima dos originais, eu também lhe digo isto, você é Kefa. Como que Pedro se chama no original? Kefa. Agora, o que significa a palavra Kefa? Pedra.
E Yeshua conversando com Pedro, com Kefa, ele diz assim, ó, Kefa, oi, meu amigo Kefa, sobre essa rocha eu construirei a minha casa, porque ele é a pedra de esquina. Sobre essa rocha eu sou o fundamento. A pedra de esquina é o esquadro principal da congregação. É a pedra principal do alicerce. Aí, como ele falou pedra 2 vezes, já sepultaram Pedro lá em Roma e levantaram uma igreja em cima dele. Não, aqui está escrito que nós temos que construir em cima de Pedro. Então quer dizer que as outras congregações do mundo inteiro estão sem alicerce. Não tem um Pedro para cada uma? Tinha que estar cheio de Pedrinho. Cada congregação do mundo tinha que sepultar um Pedro debaixo, uma pedra. Umas coisas ilógicas. Então Yeshua, olha o que é um texto, gente. Olha o que é entender um texto. Sobre Kefa, meu amigo, vem aqui. Deixa eu deixar uma palavra profética para você sobre essa pedra. Eu edificarei a minha Kahal, a minha Kehilá. Agora, como que ele diria? Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O termo igreja não existe nas escrituras, nos originais. Nos originais não existe essa palavra, ela não existe. Mas aí piora, a situação do texto fica mais complicada um pouco, que já ficou difícil a pedra sobre a pedra. Aí vem aqui na linha de baixo, ele fala assim, e as portas do inferno. Como que Yeshua fala de porta de inferno? Se nem teve a inauguração ainda. Nem foi inaugurado, nem existiu o inferno. Como que ele estaria dizendo assim, Kefa, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha Kahal? Como que ele diria algo que ainda não existe? Como que vai prevalecer? Como que porta de algo que não existe ia prevalecer sobre a sua congregação? Não existia ainda. Ou melhor, inferno ainda não existe. É só uma questão de ler Bíblia. As pessoas que enfatizam, nossa, ela morreu, foi para o inferno. Hã? Que inferno? Não tem. Não existe. Então o texto nos originais está escrito, eu também lhe digo isso, Kefa. Sobre essa pedra, eu edificarei a minha comunidade messiânica. E as portas do Sheol não poderão vencer. Não a poderão vencer. Sheol não é inferno. Sheol, se eu fosse traduzir na íntegra, é sepultura. Ele está dizendo o seguinte, o contexto aqui é muito rico, muito espiritual. Ele está dizendo, se você, aqui ele não está falando de prédio, edifício, que eu ensinei ontem. Aqui ele está falando de carral, você, pessoa, você, congregação messiânica. Ele está dizendo que você, se você edificar a sua carral sobre a pedra que é Yeshua, a sepultura não prevalecerá sobre a sua vida. Porque você ressuscitará naquele dia. As portas da sepultura vão ter que abrir para você sair de lá. Olha como mudou totalmente o texto. Não estamos falando de inferno. Sepultura. Nós temos que entender o texto. Vamos lá? Vamos em frente? Vamos ver o que é Sheol? Vamos ver o que é inferno, então, para nós finalizarmos, para trazer um esclarecimento maior ainda. Vamos lá. Livro de Hitgalut, ok? Vamos inverter? Vai uma, depois nós voltamos. Vai uma para frente. Ok, perfeito. O que é Hitgalut? Tradução, revelação.
Tradução: ensino místico. Ensino do que virá. Ensino sobre o advento, ou seja, das últimas coisas. Hitgalut significa o livro chamado Apocalipse é um livro cabalístico. É cabala pura. Totalmente cabalístico. Então, às vezes eu vejo irmãos falar assim: nossa, eu queria estudar tanto cabalá. Não, faz o curso de aviação primeiro, depois você pilota. Você quer entrar num Boeing e sair pilotando? Não anda nem de skate? Quer pilotar avião? Vamos voltar um pouquinho. Então vamos lá. Hitgalut, Apocalipse capítulo 7, 20, versículo 7 ao 11. E nós terminamos por aqui. Escute aqui, gente, ó. Já terminei, presta atenção, ó. Quando os 1000 anos tiverem acabado, nós já entramos nos 1000 anos? No milênio, nós já entramos? Não. Nós vamos entrar ainda, concorda? Quando os 1000 anos tiverem acabado, se demorar mais 10, é 1000 mais 10, concorda? Se demorar mais 15, 1000 mais 15, concorda? Então nós estamos a 1015 anos do fato acontecer. Espera aí. Isso está escrito lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. Quando os 1000 anos tiverem acabado, o adversário será libertado da onde? Prisão? Eu vou trocar o nome prisão aqui para abrir a mente de vocês. O adversário será liberto do Sheol. Numa cadeia pública, vamos chamar assim, existe uma grade que fica do lado de fora para preparar o preso para dentro. Chama, acho que corró. Gaiola? Ah, obrigado, filho. Gaiola. Tá vendo? Aprendi mais uma. O cara chega, tá lotado lá dentro, ele vai para a gaiola. Fica lá fora, esperando a entrada. R.O. Cadê o nosso Maurício? Lá não tem? Ah, agora falamos uma linguagem técnica. O senhor trabalha no sistema penitenciário, então se chama R.O. Uma linguagem técnica. É regime de observação. Então é pior que o presídio. Eu ia falar que o Sheol era o R.O., mas lá não tem nada de observação. Lá a batata está assando. Porque o R.O., ainda ele vai para dentro e depois ainda pode sair. Concorda comigo? Ele fica 20 dias no R.O., vai para dentro do sistema carcerário, depois ele vai embora, certo? Se ele for 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, ele vai sair, concorda? O Sheol não tem esse detalhe, não tem cumprimento de... alguém já viu falar do... Como é que chama aquele lugar que eles falavam que a pessoa ia lá? Que tem pulga lá? Ah, o purgatório. Ninguém aqui vai para o purgatório, entende? Vai direto para o Sheol. E do Sheol não tem saída. O único que vai sair do Sheol é Rassatã. Porque ele vai ser preso por 1000 anos quando o Mashiach vier. Ele vai ser preso por 1000 anos. Então, depois dos 1000 anos, o adversário será libertado da prisão e sairá para enganar as nações. Gente, vocês não imaginavam que depois dos 1000 anos ia ter paz eterna? Todo mundo não pensa assim? Ó, o que é ensinado? Yeshua vem, começa o milênio, é retirada a morte da terra e vamos viver 1000 anos em paz. Acabou os 1000 anos, entra para o Shemini e vai para a eternidade. Equívoco. No finalzinho dos 1000 anos, Satã é liberto do Sheol. Vai atormentar você? Ele vai estar irado. Ele vai atormentar você? Respira. Você está num corpo transformado. Se ele chegar perto de você lá assim fazendo gracinha, você já dá um laser nele. Tipo Homem-Aranha.
Porque você já está num corpo transformado. Como é que o cara vai ter acesso a você? No milênio. Ele vai atormentar as nações que não foram trasladadas para o milênio sobreviveram ao Apocalipse. Não vai ter um Apocalipse? Se você for ver na Bíblia, nós somos pós-Apocalipse, ok? Então uma grande parte da humanidade vai ficar aí, porque 1/3 da população vai ser extinguida, ok? Meteoros, pragas, pestes, covides. Olha que limpa que já deu essas vacinas e essas doenças, esse covid. E está matando todo dia. Então o que acontece? Depois de 1000 anos, após 1000 anos, quando os 1000 anos tiverem acabado, o adversário será libertado da prisão e sairá para enganar Então as nações vão estar na terra, criando, nascendo filhos, as nações vão estar aqui, os sobreviventes do pós-apocalipse. É fácil de entender isso, gente, está escrito. As pessoas que não entendem é porque não leem Bíblia, não entendem, não leem. Depois dos 1000 anos, vai enganar as nações em quantos lugares do mundo? Nos 4 cantos da terra. Aí se levanta um código cabalístico chamado Gog-Magog. É um código, que aqui está falando de especificamente nações que se levantarão com o espírito do anti-Mashiach. E o que eles vão fazer? Vão se reunir para a batalha. Seu número é de 1 milhão de soldados. Seu número é incontável como a areia da praia. E eles marcharão por toda a extensão da terra e cercarão o acampamento do povo. Acampamento? Povo de Deus? Acampado? Como assim? Nós estamos tendo uma profecia que está diante de nossos olhos. Judeus do mundo inteiro estão se voltando para Jerusalém, para a Terra Santa. Milhares e milhares e milhares. Aviões e aviões e aviões. Quando a coisa começar a apertar no Apocalipse, eles voltam todos para Jerusalém. Milhões de judeus do mundo inteiro. A cidade vai comportar? O que vai estar em volta de Jerusalém? Acampamento de quem? Dos judeus. Que vão entrar para o milênio. Porque quando o Mashiach aparecer nas nuvens, eles vão olhar e vão dizer: é o nosso irmão mais velho. É o Mashiach, é Yeshua. Olha no braço dele a perfuração. Hoje nós conseguimos te ver, Mashiach. E vão reconhecê-lo naquele dia. E ficarão todos em volta de Jerusalém, porque não vai comportar a quantidade de milhares de pessoas que vão estar ali. Aí diz o texto: seu número é incontável como a areia da praia, ou seja, os inimigos. E eles marcham por toda a extensão da terra e cercarão o acampamento do povo de Deus, que está junto com a cidade que ele ama. Franca, aqui nesse texto? Rio de Janeiro? Nova York. Tenho certeza que é Paris. Não? Qual que é a cidade que Deus ama? Jerusalém. Está todo mundo reunido ali aos pés dos montes de Jerusalém. Por que eles estão ali? Porque o Beit HaMikdash vai estar erguido sobre o monte de Sion. E quem está sentado lá dentro? Quem está lá no comando do Beit HaMikdash? Yeshua HaMashiach. O nosso rei vai estar lá governando o mundo todo, através de um governo único, lá em Jerusalém. Eles levantam as nações do mundo, porque Satã vai ser liberto e vai contaminar a mente das pessoas para atacarem Jerusalém. E quando eles se reúnem, o Senhor envia fogo dos céus e consome
todas as nações, o adversário que as enganou, e todos serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde estavam a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite, por 1000 anos, 10.000 anos, para todo o sempre. Vocês estão de frente ao versículo que está inaugurando o inferno. Então a inauguração do inferno, ou melhor, o inferno já existe? Vai ser daqui 100 anos? Não. Depois da volta do Mashiach, mais 1000 anos para frente. Então não foi ninguém ainda está lá e não existe ele ativamente. Que o Eterno já o construiu? Creio. Mas está guardado. Se alguém quiser inauguração, quiser ir, não me convide, obrigado. Está aí uma inauguração que eu não quero ir. Mas o dia da inauguração do inferno será 1000 anos depois da volta do Mashiach. Então nós terminamos por aqui, mas veja uma coisa, ó. Veja uma coisa. Então o inferno vai ser inaugurado daqui a 1000 anos. Volta duas aí, minha filha. Vamos lá naquela. Vamos. Aí, tá bom. Mateus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, que só vai existir daqui 1200. Não. Quando ele escreveu isso, foi no ano 30. No ano 30. Vamos arredondar a conta, faz 2000 anos. Então tinha que estar escrito ali, ó. E aí, Pedro? Daqui mais 2000 anos, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Porque de lá até aqui foi 1000, daqui até a vinda do Mashiach não vai ter mais 1000 depois. Então ainda, o dia que isso foi escrito, faltava 2000 anos para a inauguração do inferno. Estão entendendo como o texto fica totalmente fora do contexto? Por isso é necessário que você estude e aprenda. Então nós terminamos assim, ó, vamos lá. Livro de Rit Galut, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ao anjo, olha lá, pega a Bíblia, pega a sua Bíblia e vai ler. A Bíblia judaica, que é mais próximo do... É mais pura um pouco, mais aperfeiçoado o texto. Ao anjo da comunidade em Éfeso. Éfeso estava em Jerusalém? Estava em Israel? Não. Ao anjo da comunidade messiânica em Esmirna. Está na terra de Israel? Não. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não? As comunidades messiânicas. Então a termologia correta é, ou você fala nossa comunidade, ou você fala nossa Kahal, ou a nossa Kehilá, ou melhor ainda, se você é um judeu, você tem que ter prazer de abrir a sua boca e falar, na minha sinagoga. Porque onde eu chego, eles me perguntam, você frequenta algum lugar? Eu frequento a nossa sinagoga. A nossa sinagoga. Fala de boca cheia. Entende? Então isso foi para nos trazer um pouco mais de crescimento e conhecimento, porque você tendo conhecimento de causa, fica mais fácil de você explicar quando alguém te perguntar. Baruch Hashem, que o santo bendito seja, vos ilumine com toda a sua luz maravilhosa de poder e glória, que ele te encha da sua graça e da sua misericórdia, que ele te dê uma semana debaixo da sua potente mão, em o nome de Yeshua HaMashiach. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.